Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu trago para vocês 3 segredos que vão te ajudar a baixar o açúcar no sangue num período de 2 horas. É muito importante que o açúcar no sangue ele fique estável. É muito importante que você não tenha picos de glicose no seu sangue, porque o açúcar ele é tóxico, ele deixa o sangue mais viscoso, e quando você tem uma alimentação com alimentos de alto índice glicêmico, quando você não cuida da sua alimentação, quando você não cuida do seu peso, fica sobrepeso ou está obeso, né? Tem uma vida sedentária, tudo isso aumenta o açúcar no sangue. Qual é o problema desse aumento, né? Qual é o problema desses picos? É porque depois de um certo período, quando você fica tendo esses picos no seu sangue, durante dias, semanas, meses, anos, com uma certa frequência, você vai danificar os órgãos do seu corpo, você vai machucar os órgãos do seu corpo e você vai começar a ter as complicações do diabetes. Você vai ter problemas na visão, você vai ter problemas nos rins, doenças cardiovasculares, problemas de circulação, e não é isso que a gente quer, né? Então é por isso que eu trouxe aqui para vocês esse vídeo que vai trazer dicas, né, que vai te ajudar a diminuir o açúcar no seu sangue depois das refeições. Por que depois das refeições? É porque depois que você come, no período mais ou menos de 2 horas, o açúcar sobe mais no seu sangue, né? Que chamamos de período pós-predial. E como isso acontece? Depois que você come, o alimento vai para o seu esôfago, vai para o seu intestino, vai para o seu estômago e por último vai para a corrente sanguínea. Então é esse período, né, mais ou menos de 2 horas, é que o açúcar vai subir mais no seu sangue. E o que você come, né, naquela refeição é que vai determinar o tanto que aquele açúcar vai subir no seu sangue. Se você medir a sua glicemia depois da refeição, né, nesse período de 2 horas, você vai ver o impacto da sua alimentação na sua glicemia. Você pode ter uma noção de como aquela alimentação vai impactar no seu corpo. Então não é isso que a gente quer o quê? É manter os níveis de açúcar estáveis, é evitar os picos. Então vou trazer para vocês as 3 dicas de como evitar esses picos na sua glicemia. E a primeira dica é: evite ficar deitado, né, em repouso depois do almoço ou depois do jantar, depois dessas refeições. Por quê? É super normal, depois que a gente come, a gente querer ficar deitado, ficar em repouso. Isso é fisiológico, isso faz parte do nosso corpo. Porque depois que a gente come, né, a gente come carboidratos, alimentos, né, de alto índice glicêmico, sobe a glicose, sobe também a insulina, e isso causa o quê? Causa uma vontade de ficar deitado, causa um desânimo. Mas se você fizer uma leve caminhada depois do almoço, de 10 a 30 minutos, você vai evitar aí esse pico de glicose. Você vai evitar que o açúcar suba tanto no seu sangue, você vai segurar esse pico. E você fazendo isso com uma certa frequência, pelo menos no período de 3 meses, você vai ver aí uma diferença até na sua hemoglobina glicada. Não é você fazer só hoje e amanhã você não fazer. É com frequência, né? É fazer parte da sua vida. Para controlar o diabetes, não é de um dia para o outro, porque você não ficou diabético de um dia para o outro, né? Você ficou com diabetes durante um tempo, né? Por causa desses picos. Então faça isso, coloque essa rotina na sua vida depois da alimentação, faça uma caminhada de 10 a 30 minutos, que aí você vai segurar esses picos e ficar livre dessas complicações. Tá bom? A segunda dica que eu trago para vocês é: coma os seus alimentos na ordem certa. Se você quer manter o índice glicêmico, se você quer evitar picos na sua glicemia, se você quer desinflamar o seu corpo, você tem sim que ter uma ordem para comer os seus alimentos. Comece pelos vegetais, depois você vai comer as proteínas, depois os alimentos ricos em gorduras, né? De preferência gorduras boas, porque esses alimentos vão fazer o quê? Vão te dar saciedade, vão nutrir as células do seu corpo e também vão evitar que quando você vai comer os outros alimentos, que é o arroz, que é o macarrão,
que é a batata, né? São alimentos de alto índice glicêmico, são alimentos que sobem a sua glicemia. Então, quando você vai comer esses alimentos, você já vai estar saciado. Aí o açúcar no seu sangue não vai subir tanto. Aí você não vai ter picos na sua glicemia. Mas isso é com uma certa frequência, não é você fazer isso só hoje e depois não fazer. Isso tem que fazer parte também da sua rotina, do seu dia a dia. Você tendo essa ordem na sua alimentação, você vai evitar que o açúcar suba tanto no seu sangue, você vai evitar os picos na sua glicemia. Você evitando os picos, você vai desinflamar as células do seu corpo. Você vai diminuir a resistência à insulina. E quando você diminui a resistência à insulina, você vai fazer o quê? Você vai se prevenir dessas complicações do diabetes, você vai começar a tratar o seu corpo, tá bom? E a terceira dica é: incremente os carboidratos da sua refeição. Mas como assim, né? Por exemplo, você quer comer um macarrão. O macarrão é um alimento de alto índice glicêmico, né? Mas você quer comer esse macarrão. Não é porque você está com diabetes que você não pode comer as coisas, né? Então, coma com sabedoria. Por exemplo, você vai comer esse macarrão com uma porção menor e incremente esse macarrão com uma fonte de fibras, né? Um vegetal fibroso, por exemplo, porque as fibras vão fazer o quê? Vão segurar o carboidrato desse macarrão, evitando que você tenha picos, né, de glicose, evitando que o seu açúcar suba tanto no seu sangue. Por exemplo, coloque no seu macarrão brócolis, faça o brócolis bem gostosinho, né, temperadinho, incremente o seu macarrão com brócolis. Se você quer comer uma fruta, que aquela fruta tá docinha, né, tá mais madura, mas você quer comer aquela fruta, por exemplo, você quer comer uma banana, você quer comer uma pera, e essa fruta tem a frutose que pode subir, sim, a sua glicemia, incremente aquela fruta com a gordura boa. Por exemplo, coma aquela banana com fatias de queijo, né, pedacinhos de queijo. Coma aquela fruta com a fonte de proteína boa, que é o iogurte natural. Ou então você coloca naquela fruta castanhas de caju, castanhas do Pará, até mesmo amendoim. Por quê? Porque esses macronutrientes vão segurar o carboidrato daquele alimento que está rico, que tem um alto índice glicêmico, e daquela fruta que tenha, né, bastante frutose, vai evitar que você tenha picos na sua glicemia, tá bom? Então, o diabético pode sim comer as coisas que ele quer, os alimentos que ele quer, mas depende sim da quantidade da porção, depende sim do incremento, né, que você coloque junto com aquele alimento. Comer com sabedoria, tá bom? Espero que você coloque essas dicas em ação para evitar que você tenha picos de glicose, picos de insulina na sua corrente sanguínea. Junto com essas dicas, eu quero que você faça exercícios físicos, pratique exercícios físicos, porque para controlar a diabetes são pilares, né? Alimentação saudável, prática de exercícios físicos, sono de qualidade, cuide das suas emoções, porque esses são os pilares que vão te ajudar a controlar o diabetes. Esse vídeo é um vídeo informativo, tá? Esse vídeo vai te ajudar a controlar o diabetes, mas você tem que seguir as orientações do seu médico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estou deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo mais informações de como controlar diabetes de forma natural. E até o próximo vídeo.